Pare de pedir o que você ainda não tem maturidade para governar. Uau. É forte. Muito forte, né? Dá a impressão de que, sei lá, a vida já nos oferece um banquete, mas a gente fica reclamando do peso dos talheres. Exato. A gente vive esperando o quando. Ah, quando eu tiver aquele emprego, quando meus filhos se acalmassem, aspas duplas. E essa espera, a reflexão é dura, ela nos torna escravos. E escravos não constroem legados. Não constroem. Bem-vindos! Nossa conversa de hoje vai fundo num conjunto de ideias bem poderosas sobre como construir uma força interior inabalável. Vamos analisar a sabedoria de mestres antigos como Lao Tzu. E ver como isso ecoa hoje, né? Em pensadores como Jordan Peterson, por exemplo. Exatamente. A missão aqui é extrair um manual prático sobre como a verdadeira ordem não vem de fora. Ela nasce dentro. Isso. E o nosso trabalho aqui é, decodificar o conceito de gratidão, certo? Certo. Mas não daquele jeito meio superficial, good vibes que a gente vê por aí. As reflexões que estamos analisando, elas tratam a gratidão como uma ferramenta de alta precisão. Uma ferramenta. Quase como uma tecnologia de guerra contra o caos. A ideia é entender como usar essa ferramenta para colocar a casa interna em ordem, partindo do princípio de que o invisível... O que acontece na mente, no espírito... Exato. É isso que de fato governa o mundo visível ao nosso redor. Ok, vamos desempacotar isso. Tecnologia de guerra contra o caos. Isso soa poderoso, mas também um pouco abstrato. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer muita coisa. Uma das reflexões diz que o simples fato de alguém estar buscando esse tipo de conhecimento já é uma ruptura de identidade. Como é que a gratidão sai do campo do muito obrigado e vira, de fato, a coluna que sustenta uma família, uma carreira? Ótima pergunta. A chave está na palavra tecnologia, que implica um uso estratégico, entende? Um uso ativo e não passivo. Isso. Não é sobre sentir gratidão só quando algo bom acontece. É sobre usar de forma proativa. Pensa assim, a maioria das pessoas acorda e já é atropelada pelo caos do dia. Totalmente. O celular apita, as crianças gritam, o e-mail do chefe já chegou. E a mente já entra em modo reativo, né? A proposta aqui é outra. Usar a gratidão como tecnologia é o primeiro ato deliberado do dia, antes de tocar no celular. Antes de se conectar com o caos. Perfeito! Você se conecta com a ordem aqui dentro. Agradecer pelo dia, pela cama, pelo simples fato de respirar. Não é um ato de otimismo cego, sabe? É um ato de poder. É um ato de declarar: no meu universo interior, quem governa sou eu. Eu começo o dia estabelecendo a ordem. É o seu primeiro decreto de paz no seu império pessoal. Entendi. É como se, em vez de começar o dia já se defendendo dos ataques do mundo, você começasse construindo a sua própria fortaleza. Exatamente essa imagem. E isso me conecta com outro ponto das nossas reflexões, que vem lá de Lao Tzu. O império é vencido pelo fluxo, não pela força bruta. No começo isso parece contraintuitivo. Parece! Se eu tenho um problema sério no trabalho, um conflito em casa, a minha vontade é de usar a força, de resolver na marra. Como que o fluxo pode ser mais poderoso? É o paradoxo da eficiência. Imagina tentar virar um transatlântico empurrando o casco com as mãos. Isso é a força bruta. Exaustivo e inútil. Exaustivo e ineficaz. O fluxo é o pequeno leme que, com um movimento sutil e constante, direciona toda aquela massa. As reflexões, principalmente as que ecoam James Clear, falam de uma construção silenciosa. Construção silenciosa. A primeira tarefa do dia não é tentar mudar o mundo, o cônjuge, o chefe, é fazer um microajuste em si mesmo. A gratidão estratégica que a gente mencionou é esse primeiro ajuste no leme. Certo, mas vamos trazer isso para o chão da fábrica. Digamos que a pessoa tenha uma reunião estressante às 9 da manhã. Como o fluxo se aplica aí, na prática? Perfeito. A abordagem da força bruta seria o quê? Passar a manhã inteira tenso, ensaiando argumentos, antecipando o conflito. Gastando uma energia mental gigantesca. E você chega na reunião já esgotado. A abordagem do fluxo seria começar o dia governando seu estado interno. Agradecer pela oportunidade de resolver um desafio, não pelo problema em si. Mudar a perspectiva. Exato. Aceitar que você só controla suas ações, não a reação dos outros. Você chega nessa mesma reunião
com a energia preservada, centrado. Você não está tentando vencer o outro na força, está navegando a situação com clareza. E aí suas ações ficam mais precisas. Mais precisas, suas palavras mais calmas e, paradoxalmente, muito mais impactantes. Você gasta menos energia e obtém um resultado melhor. Esse é o poder do fluxo. Espera um pouco. Até agora a conversa está soando muito pacífica, muito zen. A gente está falando de fluxo, de ajustes internos. Certo. Mas aí eu pego outra parte das nossas fontes, especificamente as que se conectam com o pensamento de Jordan Peterson, e o tom muda completamente. Muda. Elas falam que a paz interior exige carregar um peso, uma cruz. Peterson argumenta que a responsabilidade voluntária é o único antídoto contra o vazio, o desespero. Sim. Então, de um lado temos Lao Tzu falando de não força, e do outro essa ideia de carregar o fardo. Essas coisas não são, sei lá, contraditórias? Essa é a pergunta fundamental. E é aí que a arquitetura da força interior realmente se revela. Não tem contradição, tem complementariedade. Como assim? Lao Tzu não está falando de passividade, de evitar o dever. Ele fala sobre a maneira como você aplica a energia. É a diferença entre lutar contra a correnteza e usar a correnteza para chegar onde você quer. Ok, a técnica. Isso. Já o Peterson está falando sobre o que te dá um barco e um destino em primeiro lugar. O que te impede de simplesmente afundar no desespero é a decisão voluntária de pegar um remo e assumir a responsabilidade pela sua jornada. Entendi. Então, como é que essas duas ideias conversam na prática? Elas conversam na prática do sacrifício com propósito. Uma das citações é brutalmente clara sobre isso. O sacrifício pessoal é o preço da redenção do seu sobrenome. Forte essa frase. Muito. Sofrimento sem propósito é o inferno na Terra. Mas o sofrimento com propósito, isso é purificação. Vou dar um exemplo que a crítica mencionou. Manda. Ficar preso no trânsito por 1 hora sem motivo é puro sofrimento. É o caos te vencendo. Agora, dirigir por essa mesma hora no mesmo trânsito para levar um filho ao médico. A dor é a mesma, mas... O significado transforma tudo. A dor é a mesma, o estresse é o mesmo, mas agora é um sacrifício com propósito. Você está carregando um fardo, como diria Peterson, mas fazendo isso em fluxo com seu dever, como diria Lao Tzu. E onde entra a gratidão aí? A gratidão entra como a armadura que te permite suportar o peso. Você não agradece pelo trânsito, você agradece pela força de poder cuidar do seu filho. A gratidão dá significado ao fardo. Uau! Isso muda tudo. O fardo deixa de ser um castigo e passa a ser a própria ferramenta de fortalecimento. Exato. E isso nos leva, eu acho, para o campo de batalha final, que é a percepção. Tem uma frase nas reflexões que é um soco no fígado. Eu sei qual é. Não negocie com a amargura. Ela é o veneno que você bebe esperando que o outro morra. Isso fala diretamente sobre como a nossa interpretação dos fatos é tudo. O poder real, então, é ver o reino antes que a pedra seja removida. Exatamente. Essa é a síntese de tudo. Se você passou a manhã construindo sua ordem interna com a gratidão, O segmento 1. se aprendeu a agir com eficiência e propósito em vez de força bruta, Segmento 2. e se aceitou seu fardo com significado, O 3. o resultado natural é o domínio sobre a sua percepção. A amargura surge quando a gente sente que o mundo externo tem poder sobre o nosso estado interno. Quando você percebe que o poder sempre esteve com você, a amargura não encontra solo para criar raiz. Mas vamos ser honestos, isso é extremamente difícil. Muito. Quando alguém te fere ou quando as coisas dão muito errado, a primeira reação é a amargura, a raiva. Como é que as reflexões sugerem que a gente comece a treinar esse domínio da percepção? Não pode ser só decidir não vou mais ser amargo. Claro que não, seria como tentar levantar 300 quilos sem nunca ter treinado. O treino, segundo as reflexões, começa nas coisas mais ridiculamente simples. Como o quê? Começa em arrumar a sua cama. Arrumar a cama? Sim. Por quê? Porque é o primeiro ato do dia em que você impõe ordem sobre o caos no mundo físico. É uma pequena vitória. Continua no cultivo do silêncio e em escolher não responder uma provocação imediatamente,
em respirar antes de reagir. Pequenos treinos. Cada pequena escolha dessas é um treino de musculação para a sua percepção. Você está ensinando para o seu cérebro, em doses homeopáticas, que quem está no comando é você e não o estímulo externo. E quando a grande crise vier? Você não vai estar começando do zero. Você já terá centenas de pequenas vitórias acumuladas. O domínio da percepção não é um evento, é o resultado de um processo. Então, o que tudo isso significa para quem está nos ouvindo agora, se a gente fosse destilar tudo isso em uma ação prática, qual seria? A provocação que emerge dessas ideias é, na verdade, muito direta e alcançável. E qual é? A tarefa não é sair daqui e tentar revolucionar a vida inteira. Isso gera ansiedade e paralisia. O desafio é o seguinte: escolha uma única área de atrito do seu dia de hoje. Só uma? Pode ser aquela conversa difícil que você precisa ter, uma tarefa chata que está procrastinando, ou até a hora de colocar as crianças para dormir, que sempre vira uma batalha. Certo. Escolhi uma. E agora? Agora, em vez de entrar nessa situação com a armadura de sempre, com a reatividade, com o julgamento, você vai aplicar o que as reflexões chamam de a lei da presença absoluta. A lei da presença absoluta. Antes de agir, pare por 3 segundos. Respire. Reconheça aquele conflito não como um inimigo, mas como um mestre. Pergunte-se em silêncio: o que isso está tentando me ensinar? E o passo final? Então, o passo mais importante: governe a sua primeira reação. Se a vontade é gritar, escolha o silêncio. Se a vontade é reclamar, escolha a ação focada. Nesse instante, nesse pequeno ato de autogoverno, o poder que você achava que estava na situação ou na outra pessoa volta instantaneamente para suas mãos. É um exercício poderoso. Se governar a própria reação em um único conflito nos devolve o poder, o que acontece quando isso se torna o padrão para todos os dias? Que tipo de império interno é construído não pela força, mas por essa presença silenciosa e grata? Se reflexões como estas fazem sentido para você, se podem transformar o seu dia, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas análises. E se estas palavras ressoaram, compartilhe. A sua partilha pode ser o ponto de partida para a construção de um império interior para outra pessoa.